refletiremos a palavra de Deus ao longo deste mês de outubro, este mês missionário. Este é nosso terceiro encontro, sou o seminarista Gustavo e hoje venho refletir com vocês, através do modo da leitura orante da palavra de Deus, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, do versículo 12 ao 16 do 5º capítulo. E esta é a leitura. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor, graças a Deus. O primeiro passo desta leitura orante, caro irmão, cara irmã, é meditar o que o texto nos diz. Estamos aqui refletindo e vemos então que o livro dos Atos dos Apóstolos nos relata como os primeiros cristãos puderam prosseguir. Claro que Cristo havia voltado ao Pai e era necessário que a missão continuasse. Era necessário que aqueles que com Cristo conviviam pudessem levar a palavra de Deus a tanta gente e levar não só a palavra, mas levar o próprio Cristo, Ele que é a palavra viva de Deus. E nessa leitura que nós vimos hoje, nós percebemos isso. Os discípulos, os apóstolos, são aqueles que caminharam e fizeram grandes sinais. Se nós bem lembramos, no livro de João, Jesus fala: quem crê em mim fará milagres, fará prodígios ainda maiores do que eu fiz. Desta forma nós bem vimos isto. Os discípulos que seguiam a missão do Mestre, e como o Mestre fazia prodígios e milagres, também os discípulos o faziam. E já passando para a segunda parte e meditando o que o texto me diz, nós podemos pensar que, enquanto cristãos, também nós somos convidados a levar a palavra de Deus, e não só isso, levar o próprio Deus às pessoas. A maneira que nós conseguimos, levando os nossos dons, levando os nossos carismas, tudo aquilo que nós recebemos de Deus por intermédio do Espírito Santo, nós somos convidados a partilhar e a levar aos irmãos. Desta forma, meus irmãos, nós vemos que este texto convida a nós que nós possamos fazer assim como aqueles discípulos, levar a palavra de Deus a todos e viver com muita união. Lá no primeiro versículo que li, dizia muito bem isso: com muita união os discípulos se uniam. Que esta união possa impelir em nós a vontade de sermos mais unidos, de sermos uma igreja que partilha os seus dons, partilha os seus carismas, e a partir disso poder orientar os nossos irmãos e irmãs. Um outro ponto que a leitura orante nos convida é pensar o que este texto me leva a dizer a Deus, e com isso, o que esse texto nos faz rezar. Este texto provoca em nós várias coisas. Provoca em nós, como eu dizia, o desejo de união, provoca em nós o desejo de seguir a Deus, o desejo de fazer as mesmas coisas que Cristo fez. E desta forma, a oração que o texto nos traz, sem dúvida, é uma oração de querermos de fato sermos semelhantes a Cristo, de nos fazermos semelhantes ao Mestre, de nos fazermos cada vez mais próximos daquilo que Deus foi, ser santo como o Senhor é santo, ser perfeito como o Senhor é perfeito.
e já finalizando, qual o compromisso que este texto nos traz a fazer, tendo lido a leitura dos Atos dos Apóstolos e entendido que a missão dos discípulos não terminava ali, mas entendendo de fato que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele não finda ali nas últimas palavras, mas ele é construído até hoje enquanto caminhantes, enquanto cristãos, enquanto novos apóstolos, enquanto novos discípulos, nós somos convidados a continuarmos escrevendo este livro dos Atos dos Apóstolos, trazendo para nós as missões e a proposta de evangelização daqueles discípulos primeiro. Que nós possamos, por onde passarmos, fazermos assim como Pedro, de queremos de fato sermos presença do Mestre, sermos presença de Cristo na vida das pessoas, para que todos aqueles que, ao encontrarem conosco, sintam o agir de Deus, sintam de fato e possam fazer uma experiência de Cristo. Que o bom Deus nos ajude a viver sempre mais a palavra dele, e vivendo esta palavra, podemos ser de fato novos Cristos, cristãos autênticos, verdadeiros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.